umas viagens um bocadinho diferentes, mais ao encontro de literaturas ou de outros autores, e vamos falar um bocadinho da experiência que temos diferentes, em metodologias diferentes que utilizamos em trabalhos diferentes. Eu vou apresentar um em particular e vamos também falar de várias experiências. Gostava de ler muito rapidamente, porque isto explica um bocadinho a minha ansiedade relativamente à ilustração de obras literárias, e de obras literárias com o peso que tem uma obra como o Herbert Goldberg. Na altura, julguei que estava a fazer esquiços, sem saber muito bem onde é que aquilo me ia levar, mas não consegui parar. E só muito mais tarde é que eu fui tentar perceber onde é que eles encaixavam relativamente à obra. Comecei a achar que afinal, se calhar aquilo que eu achava que eram os esquiços, podiam ser já as ilustrações finais. Consegui largar os cadernos, não sei porquê, mas lá está. Eu acho que em vez de desenhar, em vez de ir para a rua desenhar as viagens ou as minhas fotografias, os grandes são a repetição daquilo que eu fiz nos mais pequenos e naquela primeira fase de trabalhos no caderno A4. O que vocês veem aqui no lado esquerdo a primeira é uma árvore, uma série de cães e lobos que estão ali no meio e que depois foram, eu gostei da ideia, depois transferia para um formato maior. Lá está, há realmente, eu resolvi representar uma data de figuras animais ou antropomórficas, também acontece muitas vezes, em vez de figuras humanas. Eu acho que isto aconteceu de forma espontânea, e aconteceu daquilo que eu senti, a essência do texto. As vacas também poderiam, tão longe, não dá para perceber a expressão, mas a minha intenção era que elas tivessem um olhar humano. Aliás, em muitos dos animais, essa é a minha intenção, é que tenham um olhar e uma presença muito humana. E, portanto, a leitura é sempre em simultâneo. O animal, o humano, a vaca, o homem. Então, a solução que encontrei foi de omitir parte das aranhas, preparando essa metamorfose. Exatamente por sentir que o próprio narrador constrói lentamente essa transformação ao longo do conto. As restantes imagens desse ponto 360 graus que acompanham o texto representam sobretudo o regresso do narrador a casa. Lá está o cão, é o protagonista, sempre preso ao mesmo lugar, à origem, ao lugar onde nasceu, mesmo depois de viajar pelo mundo. Eu digo a ideia de estarmos presos a um lugar, nas árvores. Nos livros, nos presos, estamos ali. Enfim, pronto, eu acabei de fazer uma exposição. Há 2 anos que ando a tentar publicar o livro e eu não consegui. Para mim, a viagem ocorre enquanto estou a ilustrar, enquanto estou a trabalhar, é como se estivesse a viajar e quero manter este registro, digamos, o registro do diálogo que acontece entre mim entre a imagem e o texto. Pronto, considerar como o ponto de partida é a construção, vai ser um livro e eu determino o formato e o espaço. Da mesma maneira que eu integro elementos de um texto na imagem, elementos da minha vivência pessoal, daquilo que eu vou lendo no próprio livro ou de outras obras, como a Mariana referiu, ao mesmo tempo vão sendo integrados na ilustração, eu achei uma surpresa enorme de ver como é que o escritor também integrou no texto e foi modificando e adaptando o texto às minhas interpretações. Portanto, isto foi para mim surpreendente porque normalmente isso nunca me tinha acontecido. Ilustrado há mais de 10 anos, é O Gato e o Escuro, é uma história de um pequeno gato desobediente que se vai aventurando no escuro. Portanto, há uma história, sim, que eu vou acompanhando de perto, porque sei que o público-alvo são crianças. E, portanto, há aqui
uma diferença entre a ilustração do livro anterior, do livro em que eu não me preocupo tanto em que a pessoa consegue imaginar exatamente o que está a acontecer, porque aqui tenho mais essa preocupação por causa do público-alvo. Quero apoiar um pouco mais a história, para quem quiser contar a história só com imagens, pode fazer uma criança, um espaço escuro e do outro lado do mundo e relembra-se dessa experiência. Eu acho que isso tem muito a ver com o desenho também. O desenho, a ilustração como o vejo, no sentido de uma viagem interior, é irmos buscar essas imagens que estão dentro da nossa memória. Nós desenhamos muito por memória, não por estar a olhar. Desenhamos a partir de uma sensação interior. Estamos a refletir um bocadinho sobre o que é a ilustração, o que é que pode ser uma outra maneira de desenhar, mas que seja mais ilustrativo. Se calhar é aquilo que nos permite. E estes recortes, foi a primeira vez que nós trabalhamos com recortes, permitiram que a ilustração e o livro e o texto ultrapassassem um bocadinho o tradicional e esse jogo de luz que se pode ver nas fotografias. Há um jogo de luz, a luz começa a entrar também na ilustração e começa a entrar no livro, ganha, não sei, ultrapassa um bocadinho a plataforma e ganha uma certa tridimensionalidade, apesar de não chegar a ser aqueles pop-ups, esses livros que agora se vêem muito no mercado. Mas eu achei muito interessante foi esse jogo do livro e do design editorial e das ilustrações. Posso fazer uma pergunta? Vocês tiveram dificuldade, porque geralmente é sempre bastante dispendioso, não é? Fazer tiveram facilidade em que aceitassem essa... Pois, antes de começar o trabalho em si, surgiu a ideia que isto podia ser, um livro especial. E eu tenho que dizer que esta história era uma história que já existia, portanto, fazia parte. É fantástico. Esta é grande. Tem assim um impacto também muito diferente, mas é outra forma de ver, é outra forma de ver a imagem. Sim. Pois, não sei se alguém quer fazer perguntas ou agendar. Enfim, a história da ilustração do século XX, sobretudo, houve uma tendência crescente para os ilustradores passarem de ilustradores a pintores. Estou-me a lembrar o caso clássico do Norman Rockwell, não é? Dos Estados Unidos. Começou a ilustrar pintando a óleo. As suas pinturas passaram a ser telas pintadas para além de pintura. Era para capas do Saturday Evening Post, era para jornais, era para livros, efetivamente, mas essa é a questão, quer dizer, é porque depois há uma categoria estética no livro, mas há outra categoria estética fora do livro. E eu acho que isso é que é a questão aqui muito interessante. Eu, a certa altura, começo a achar extremamente tentador ilustrar sem texto. Mas isso é pintar, não é? Não sei se será. Não sei se será, Mariana, porque trata-se de uma viagem. Não, há livros, obviamente, assim. Mas trata-se de uma viagem que também tem uma história, também tem uma narrativa.